Vamos falar um pouquinho sobre a redução da base de cálculo do ICMS. O que é, como funciona, como é feito o cálculo, como o SIMAC trata esse tipo de assunto. Tá? Mas o que é? É um benefício que alguns estados concedem para empresas no lucro real ou presumido. Está relacionado com alguns grupos de produtos, por exemplo, com cesta básica, alguns estados têm produto para informática, outros estados têm determinados produtos na alimentação, comida em restaurante e assim por diante. Como é que isso é feito, né? E por que isso é feito? É assim, as alíquotas de ICMS elas são pactuadas por todos os estados. Então, cada estado, através de uma lei, ele determina qual é a sua alíquota. Por exemplo, Goiás, 17%. Tem a alíquota de 18%, tem a alíquota de 19%, de 20%. Vai depender da UF. Cada estado tem a sua alíquota. Só que a alíquota não pode ficar diminuindo de um produto para outro. A alíquota é fixa para todos os produtos. É um pacto nacional. Um convênio de ICMS nacional. Então, cada estado define. Aí passa pela Assembleia Estadual, ela vai ali e elege, define qual é a alíquota e isso é feito. Agora, o que o estado faz? Ele começa a dar alguns benefícios, né? Mas ele não pode reduzir a alíquota. Então, ele pode reduzir a base de cálculo. Ele faz com que, por exemplo, uma alíquota de 17%, ela, na hora que for pagar o imposto, paga 10%. Ela é 17%, ela vai pagar 7%, aquele determinado produto. Ou aquele determinado produto, a alíquota dele é 17%, mas tem um benefício ali que reduz para 3%. Então, isso existe muito. Então, reduz de 17 para 10, 18 para 10, 20 para 3, 20 para 7. Isso acontece nesse universo nosso, na legislação tributária estadual. Então, esse é esse tipo de benefício. Agora, para você ter uma ideia do memorial de cálculo, vamos dar um exemplo aqui de um produto de redução da base de cálculo de 17% para 7%. Se você observar aqui, esse produto era um produto que, olhando aqui o próprio valor dentro do XML, é R$ 34,99, uma unidade que vendeu. A alíquota base dela no estado é 17%. Só que ele tem um benefício que reduz essa alíquota para 7%. Como esse cálculo ele é feito? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é definir qual o percentual de redução. Como é que se define isso? Pega a alíquota reduzida, que no caso é 7%, divide pela alíquota de ICMS normal e multiplica por 100. Você vai achar um fator de 41,17 e vai ter, então, 41,17%. Tá? Então, o produto de 34,99 ele vai ter um percentual da alíquota dele agora, da base de cálculo, vai ser 41,17%. Então, esse é o cálculo que se faz. Então, aquele produto agora, a alíquota a base de cálculo, não foi a alíquota, ela passou, teve como o percentual de redução 41,17%, vai ser o valor, a base de cálculo do ICMS. Então, essa base reduzida, a fórmula é essa que está aí. Pega a base de cálculo, multiplica o percentual de redução. Então, 34 joga 41,17%. É sobre esse valor aqui que eu vou calcular o ICMS. Só que aí o valor representando um valor monetário na moeda dá 14,41. E aí como se faz? Vai pegar a alíquota de ICMS que é 17% e aplicar sobre a base de cálculo reduzida. Automaticamente dá 2,45. Se você pegar 2,45, é a mesma coisa de você pegar 34,99, que é o valor do produto, e multiplicar por 7%. Então, você reduziu o imposto, está pagando 7%. Mas, ao invés de reduzir o valor, a alíquota do imposto, reduziu a base de cálculo do imposto. É isso que é a redução da base de cálculo. Aqui, no XML, a representação é essa. Você tem, então, o valor da unidade tributária e você tem aqui o percentual de redução, tem o valor da base de cálculo, tem a alíquota que continua a alíquota cheia do Estado, e porque essas alíquotas não variam, e aí ela vai de produto para produto, mas varia o benefício fiscal, é 2,45. E aí você tem outras informações, benefício fiscal, que isso aí já é da aula de benefício fiscal, que você deve ter assistido, não assistiu, assiste a aula. Então, é assim que é feito o cálculo, a redução da base de cálculo. Bem, e o SIMAC faz isso automaticamente. Então, como é que o SIMAC Web ele enxerga essa redução da base de cálculo? Bem, a configuração a alíquota do ICMS, a redução, ela é configurada no perfil tributário. Tem uma aula também que explica perfil tributário, você pode assistir essa aula aí. Então, porque todo produto ele é associado a um perfil tributário.
Então você pega o produto, associa um perfil tributário, automaticamente aquele produto já vai ter o benefício da redução. E alguns estados que exigirem, você tem que colocar lá o código de benefício fiscal. O código de benefício fiscal também você pode colocar lá na família. Né? Você pode escolher colocar o perfil tributário no produto e deixar o código de benefício fiscal e colocar na família. Aí vai depender muito da forma que você está conduzindo a questão do cadastro do produto, cadastro da família, está orientando o cliente. Né? Mas a configuração inicial é essa, a configuração simples. Né? O restante é cálculos automáticos que o SIMAC vai fazendo dentro da inteligência para gerar a questão da nota. Existem alguns casos especiais que o SIMAC também ele prevê isso. Por exemplo, existe uma situação, via de regra, a redução da base de cálculo é feita só para venda dentro do Estado. Por quê? Porque é um benefício do Estado. Né? Então, por exemplo, o Estado de Goiás tem lá a redução, a Bahia tem redução, Pernambuco tem redução. A ideia é que se venda que apenas os clientes daquele Estado eles tenham esse benefício. Né? Só que em algumas situações, quando é para consumo, por exemplo, em outras situações, pode ser que haja um convênio ou alguma situação de legislação que a redução vai ser colocada também para venda fora do Estado. Né? Acontece com a cálculo de FAO, acontece uma série de situações. Quando acontecer isso, se o contador falar que você tem que configurar isso, então você tem que pegar e lá na operação, lá na aba NFE, você coloca reduz base CMS para fora da UF. Tem essa opção lá. Né? Então é um caso especial. Há um outro caso especial. O outro caso especial é quando, por exemplo, a legislação ela prevê, isso acontece, que a redução só exista para operação com revenda, atacado, empresa que vai comprar a mercadoria e vai revender a mercadoria. Numa operação para cliente final não tem, né, a redução. Acontece muito no caso de atacadista, por exemplo. Ele vende para o supermercado, se o mercado revender aquela mercadoria, agora se o mercado comprou para consumir, ela não tem redução da base de cálculo. Né? São incentivos que o governo dá. Quando acontece isso, o que você tem que fazer? Aí são duas configurações. Né? Quando a base de cálculo for apenas para revenda ou vendas no atacado. Lá na empresa, você configura o ICMS, reduz base de cálculo para revenda. E no cliente você vai dizer que o cliente ele é revenda. Né? Então, assim, o cadastro, vou só pegar no cadastro do cliente aqui, no cadastro da pessoa. Então, lá na pessoa, você vai indicar que aquela pessoa ela é um cliente B2B, né? Business to business, business para business. Né? Então, você tem aqui, vai indicar aqui, olha, em atributo, que ele é uma revenda. Tá? Então, nesse caso, você indicando aqui, ele vai fazer esse cálculo para esse cliente específico. Né? E você tem que colocar na operação. E aí você tem que fazer cliente a cliente, porque você pode estar vendendo naquela operação cliente que não é revenda. Você pode estar vendendo, você cria apenas uma operação e vai vender para o cliente comum. Né? Então, só que aí você diferencia no cliente. Você coloca lá na operação ou coloca na empresa, né? No caso, que essa empresa ela reduz base de cálculo para revenda, que aí vai ser todas as operações e aí aquele cliente específico, se ele for revenda, ao invés de você mexer na operação é isso. Não, é só se o cliente for revenda. Ele vai pegar lá, o cliente revenda, beleza. Já reduz a base de cálculo. Não é revenda? Não tem redução da base de cálculo. Então são essas situações que você vai se deparar em relação à questão da redução da base de cálculo CMS, que é um dos benefícios fiscais que uma UF pode ter, outra UF pode não ter, mas você sabe como o SIMAC ele trata essa matéria.